primeiros homens eram recoletores e organizavam-se em grupos para sobreviverem. Não deveria haver diferença entre eles. À medida que se foram dedicando mais à caça, começaram a aparecer diferenças entre homens e mulheres. As mulheres, por ficavam grávidas, ficavam no acampamento, dedicando-se assim à recoleta e à confecção de alimentos e de vestuário, tornando-se assim dependentes e inferiores. Mas é com a invenção da agricultura que as diferenças começam a acentuar. Por um lado, agora os homens tornaram-se sedentários para vigiar os seus campos. Nasce o sentido de propriedade. Por outro, como produzem instintos agrícolas, alguns trabalhadores começaram a ser dispensados da agricultura e tornaram-se especialistas que se dedicavam a novas atividades que eram consideradas inovadoras, tais como a metodologia. Com a diferenciação social baseada no poder e na riqueza, as sociedades tornaram-se desiguais e complexas. As primeiras civilizações eram muito estratificadas, ou seja, divididas em camadas que tinham direitos e privilégios diferentes. No Egito, por exemplo, eram poucos os que tinham privilégios e a maioria da população não tinha sequer liberdade. Mas, nesta sociedade desigual, aparece o primeiro escrito, com um princípio igualitário. No Livro dos Mortos, conta-se que o coração de um nobre que está a ser julgado afirma que merece a vida eterna porque nunca fiz mal à filha de nenhum pobre, ou seja, porque tinha sido justo com os mais desfavorecidos. Pela mesma época, na Suméria, o rei Hammurabi da Babilónia criou um conjunto de leis, o Código de Hammurabi, onde estão princípios de justiça, como o direito à remuneração básica por dia e a proteção aos mais fracos, aos órfãos e às viúvas. Quando o rei persa Ciro conquistou a Babilónia, também criou leis importantes, como a abolição da escravatura e a liberdade de religião. Estas leis estão inscritas no Cilindro de Ciro e são consideradas pelas Nações Unidas a primeira Carta dos Direitos Humanos e estão traduzidas nas suas 6 línguas oficiais. Nos escritos dos Hebreus, o primeiro povo monoteísta, também surgem ideias importantes para os direitos humanos, como por exemplo a igualdade, fraternidade, direito a asilo e solidariedade. Os 10 mandamentos, que segundo a Bíblia foram transmitidos a Moisés por Deus, são na verdade regras de conduta moral. Na Grécia, os filósofos diziam que o homem era um ser racional. Para Zenão de Eleia, a razão estava presente em todos os homens, de todas as partes do mundo, raça e nacionalidade. Por ser racional, o homem fazia naturalmente a distinção entre o bem e o mal, existindo assim uma lei natural comum, baseada na razão. A ideia de lei natural evoluiu para a ideia de direito natural. O direito romano, que se considera uma das maiores inovações da civilização romana, é influenciado pela filosofia grega, defendendo que os homens nasceram para a justiça e, portanto, o direito, conjunto de leis escritas, fazia parte da natureza humana e não dependia de opiniões. A ideia de lei natural evoluiu, assim, para a ideia de direito natural. No entanto, apesar de todas estas ideias sobre lei, ou direito, natural e justiça, a realidade era outra, e o trabalho escravo era a base de vida quer na polis grega, quer nas cidades do Império. O cristianismo, que vai surgir durante o domínio humano da Palestina, também defende a existência de uma lei natural, gravada no coração dos homens por Deus, e que nos permite distinguir o bem do mal. É uma lei da consciência. Cristo dizia que os homens foram criados à semelhança de Deus, filhos do mesmo Pai, e por isso, para os cristãos, os homens são iguais, irmãos, pelo que devem amar o próximo. Queda do Império Romano e início da Idade Média, a Igreja começa a distinguir entre a lei natural absoluta e a lei natural relativa. Pela lei natural absoluta, o homem sabia a diferença entre o bem e o mal, mas segundo o clero, esta tinha sido corrompida pelo pecado original. Aparece assim a lei natural relativa, que servia para guiar os homens. O clero achava que apenas os padres conheciam a lei natural absoluta, pois só eles sabiam a diferença entre o bem e o mal. Justificava-se assim uma sociedade estratificada, mas que dizia seguir as palavras de Cristo, onde todos os homens são iguais. Mas em Inglaterra, as coisas começavam a mudar. Em 1066, o rei Guilherme decidiu criar um conselho para avaliar as leis, e que se vai transformar em parlamento. Em 1215, este parlamento obrigou o rei João Sem Terra a assinar a Magna Carta, que definia os deveres do rei com o povo, e concedia o direito à justiça, ou seja, um julgamento segundo a lei e não segundo a vontade do rei. A Magna Carta limitava o poder do rei e estabelecia a igualdade perante a lei. Por isso, é considerado um dos documentos legais mais importantes no desenvolvimento da democracia moderna e da luta pelos direitos humanos. Mas apenas beneficiava os nobres, deixando o resto da população de fora.
Mais tarde, em 1628, o Parlamento inglês aprova a Bill of Rights, que se declarava o direito a eleições livres no Parlamento, e é o primeiro documento oficial que garante a participação popular por meio de representantes parlamentares. Nos finais do século XV, assiste-se ao Renascimento, um movimento cultural e artístico que se caracteriza por ideais humanistas e pela redescoberta da cultura greco-romana. A mentalidade teocêntrica, que colocava o homem no centro do universo, é substituída por uma mentalidade antropocêntrica, que vê o homem como o centro das preocupações, valorizando o indivíduo e o seu desenvolvimento em todas as suas dimensões: intelectual, espiritual, moral e física. Os homens do Renascimento defendem novos ideais de liberdade, afirmando que há direitos que já nascem com o homem e são inseparáveis da natureza humana, que pertencem a todas as pessoas, independentemente do sítio e do lugar, que são fundamentais, eternos e absolutos. A função dos Estados, segundo eles, seria somente garantir que estes direitos eram respeitados. Estas novas ideias espalharam-se por toda a Europa graças à invenção da impresa por Gutenberg, que tornou mais fácil o acesso aos livros. Já no século XVIII surge o Iluminismo, um movimento artístico e filosófico que defendia o esclarecimento de espírito através da instrução. Para os filósofos iluministas, como escreveu Condorcet, chegaria um momento em que o sol iluminaria apenas homens livres, seu de senhor que não a própria razão ou raciocínio. Voltaire criticou o poder absoluto dos reis e os privilégios do clero e da nobreza, responsabilizando-os pela ignorância do povo. Os iluministas defendiam que o homem nasce naturalmente livre, e ninguém tem o direito de dirigir os outros, ou como dizia Rousseau, se os homens se juntaram numa sociedade para sobreviver, não deveriam ser governados sem o seu consentimento que dava votando. Era uma espécie de contrato social que garantia a liberdade e a igualdade. Para o filósofo Montesquieu, era necessário separar as funções de três poderes independentes: o legislativo, o executivo e o judicial. Do outro lado do mundo, na América do Norte, os ideais iluministas são postos pela primeira vez em prática quando as 13 colónias inglesas se revoltaram contra a Inglaterra. Os representantes dessas colónias reuniram-se e, em 1776, no Terceiro Congresso da Filadélfia, escreveram a Declaração da Independência, que defende que os homens têm direito à vida, à liberdade e à procura de felicidade, e que estes direitos são inalienáveis, ou seja, não podem ser negados ou tirados. Nasce nos Estados Unidos da América, onde, pela primeira vez, foi posta em prática numa Constituição as ideias de separação de poderes e de soberania popular. Na França, o rei Luís XVI reinava com poder absoluto um país em profunda crise económica, em que o clero e a nobreza tinham todos os privilégios, enquanto o povo pagava todos os impostos. A Revolução começa em 1789 e foi violenta, exigindo a igualdade dos direitos de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade e o princípio da soberania popular. É publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cujo princípio fundamental era a liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão garantia a aplicação de princípios políticos tão importantes como a liberdade de opinião e de expressão e a igualdade. Defendia que estes direitos nasciam com os homens. A sua influência espalhou-se por toda a Europa e outras partes do mundo. São as revoluções liberais que acabam com o antigo regime. Apesar das revoluções liberais, o liberalismo não significava democracia, uma vez que apenas os mais ricos e instruídos podiam votar, voto censitário, e a participação política não era um direito das mulheres. Estas revoluções foram burguesas e esta foi a classe mais beneficiada. A igualdade, a liberdade e a defesa dos interesses próprios eram as bases do liberalismo, pois era considerado que quando uma pessoa procura o melhor para si, toda a sociedade beneficia, o que vai conduzir a um capitalismo desenfreado agravado pela crescente industrialização. A Revolução Industrial trouxe muita gente do campo para as cidades com condições miseráveis de habitação e de trabalho. Os salários mal davam para sobreviver, uma vez que estes estavam dependentes da lei da oferta e da procura, e havia muita oferta de mão de obra. Os dias de trabalho eram longos e contratavam maioritariamente mulheres, pois os seus salários eram mais baixos. Não existiam leis a defender os operários. Face a estas condições, o operariado começou a organizar-se para defender os seus direitos. Surgem assim os sindicatos, que utilizam as greves como forma de luta para melhorar as condições de trabalho. Simultaneamente, alguns pensadores começam a defender uma sociedade mais justa, sem exploração do homem pelo homem, que são as primeiras teorias socialistas. Os operários vão acabar por conseguir direitos importantes como melhores salários, a proibição do trabalho para menores de 12 anos, o direito à greve, o direito ao descanso semanal
e a redução do horário de trabalho para 8 horas. A industrialização europeia do século XIX vai conduzir ao aumento da exploração de outros povos, através da procura de matérias-primas baratas e mercados para vender os produtos industrializados, de modo a aumentar os lucros. Ou seja, estes países europeus entendiam que os conceitos de liberdade e direitos não se aplicavam aos outros povos, fora do seu espaço geográfico. O imperialismo perante os outros continentes reforçava-se, e os países competiam para dividir o mundo. As rivalidades entre estes países pelo controle de colónias e para aumentar estas áreas de poder acabaram por contribuir para o início da Primeira Guerra Mundial, um conflito sangrento que durou de 1914 a 1918. Em novembro de 1918, negociou-se o Acordo de Paz para terminar com a guerra. Os países vencedores da Primeira Guerra Mundial reuniram-se em Versalhes, onde redigiram um acordo de paz que impunha pesadas sanções à Alemanha, ao mesmo tempo que estabelecia a criação de uma organização com o fim de garantir a paz futura, a Sociedade das Nações. Segundo os princípios desta sociedade, os países europeus deveriam passar a garantir os direitos sociais mínimos, para que os direitos políticos e individuais pudessem ser uma realidade para toda a população. Assim, nasce a Europa na democracia social. Durante a guerra, com os homens na frente de combate, os seus lugares foram ocupados por mulheres. No fim da guerra, em muitos países europeus, os movimentos feministas tornaram realidade o direito ao voto e à igualdade jurídica em muitos países europeus. No final da guerra, os países europeus lutavam para recuperar economicamente. A América tornou-se fornecedora bancária da Europa. A sua economia entra num crescimento acelerado. Mas em 1929 instalou-se uma crise financeira na América que rapidamente se espalhou por todo o mundo e milhares de pessoas ficaram desempregadas. A Alemanha foi uma das mais afetadas porque, para além de tudo, tinha de pagar grandes indenizações por causa da Primeira Guerra. Os processos e conflitos sociais instalam-se por toda a parte. Houve um crescimento dos partidos de esquerda, socialista e comunista devido aos desempregados, enquanto que a burguesia, assustada, defendia um Estado forte e intervencionista de direita. Em alguns países europeus sobem ao poder partidos totalitaristas de extrema-direita, que defendem que os interesses do Estado se deviam sobrepor aos direitos e à liberdade das pessoas. Na Alemanha, Hitler torna-se chanceler e defende a necessidade da pureza da raça. Por isso, inicia uma violenta perseguição, que provocou muitas mortes e destruição. A 6 milhões de judeus, 1 milhão de ciganos, entre outros. Hitler defendeu também o direito do povo alemão ao espaço vital, para justificar as invasões aos outros países, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Foram 4 anos de horrores e os direitos humanos nunca estiveram tão ameaçados. Depois da guerra, havia 90 milhões de mortos e milhões de pessoas viviam na miséria e tinham sido deslocadas. Em 1945, representantes de 50 países juntaram-se em São Francisco e criaram a Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo prevenir as guerras e promover a paz. Em 1948, com Eleanor Roosevelt na presidência, elaborou-se um rascunho do documento que viria a ser agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU a 10 de dezembro de 1948, comprometendo-se os Estados-membros a trabalhar em conjunto para promover os 30 direitos humanos. No final da Segunda Guerra, e apesar de se falar muito dos direitos humanos, estes não se estendiam às numerosas colónias dos países europeus, na África, na América, na Ásia e na Oceania. Entretanto, Mahatma Gandhi, um jovem advogado nacionalista indiano, ainda antes da Primeira Guerra, tinha desafiado a Inglaterra, o maior império do mundo, através de uma resistência pacífica e do boicote à compra de produtos importados. Gandhi lutava pela independência da Índia, tendo sido várias vezes preso e juntado milhares de seguidores. Gandhi lutou durante toda a sua vida, tendo passado pelas 2 grandes guerras, até que as potências reconheceram o direito aos povos e à autodeterminação, ou seja, a serem independentes e a governarem-se a si próprios.
A Índia tornou-se independente a 15 de agosto de 1947. Inicia-se lentamente e marcada pelos conflitos de um mundo dividido em dois blocos, a descolonização da Ásia e África. O processo de libertação das colónias foi longo, doloroso e cruel, e em muitos casos, os mesmos países que se tinham comprometido a respeitar os direitos humanos violavam de forma agressiva estes mesmos direitos nas suas colónias. Mesmo depois de independentes, para muitas das antigas colónias, o processo de reconstrução tem sido demorado e muito dificultado por guerras internas, corrupção e pela própria ordem económica mundial, que favorece os países mais desenvolvidos. Diariamente, em todos estes países, a fome, a violência gerada pela injustiça social, a falta de instrução e de saúde ao acesso às condições mais básicas são responsáveis por milhares de mortes e de atropelamentos à liberdade e à dignidade humana e de violação dos direitos humanos. Estas violações de direitos humanos levaram à deslocação e à fuga de milhares de pessoas em migrações forçadas, que nem sempre encontraram no destino políticas coerentes de respeito pelos direitos humanos, nomeadamente o direito a asilo. Mas afinal, o que são os direitos humanos? São aqueles direitos que fazem parte do ser humano. O conceito de direitos humanos reconhece que cada ser humano tem direitos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem social ou nacional, condição de nascimento ou riqueza. A sua principal função é garantir a dignidade de todas as pessoas. São direitos relacionados entre si e a violação de um pode afetar todos os outros. São indisponíveis, ou seja, uma pessoa não pode desistir dos seus direitos. São imprescindíveis, o que significa que os direitos não têm prazo e não podem perder a validade. A Declaração dos Direitos Humanos reúne os vários direitos que foram conquistados ao longo dos tempos. A primeira geração de direitos humanos surgiu no final do século XVIII, com as revoluções liberais, e são direitos civis e direitos políticos. Direitos civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão, de propriedade e de locomoção, e o direito ao processo legal. E mais tarde, os direitos políticos, que asseguram a participação popular, como o direito ao voto e a ser votado. São direitos de cidadania e restritos aos cidadãos de cada país. Depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu a noção de que, para haver igualdade, o Estado deveria garantir direitos e oportunidades iguais a todos os cidadãos, através de políticas públicas. É a segunda geração dos direitos humanos. Os direitos sociais, económicos e culturais, imprescindíveis a uma vida digna, como o acesso à saúde, educação, habitação e trabalho, proteção à maternidade e à infância e previdência social. A terceira geração dos direitos humanos surge já depois da Segunda Guerra Mundial e guia-se pelo ideal de fraternidade ou solidariedade. A principal preocupação passa a ser com os direitos coletivos, de que são os exemplos de direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito à autodeterminação dos povos, direito à proteção contra a discriminação racial. A defesa destes direitos, de terceira geração, já não pode ser só da responsabilidade dos Estados, mas passa também a ser de toda a sociedade civil, ou seja, de todos nós, pois alcançá-los é do interesse de todos e a violação afeta todos. Os direitos humanos fazem hoje em dia parte de muitos tratados internacionais e de constituições dos países que adotam leis e princípios que protegem os direitos humanos básicos dos cidadãos. Mas a Declaração dos Direitos Humanos não tem efeito legal sobre os Estados ou governos, ou seja, não pode ser imposta. A sua força vem da aceitação consensual dos seus princípios por grande parte dos países, da aceitação de todos nós. É bom não esquecer isso. Principalmente agora, ameaças como a xenofobia e a intolerância têm vindo a aumentar e em muitos países que o fosso entre países ricos e países pobres aumenta cada vez mais, em que o desenvolvimento económico põe em causa a vida do próprio planeta. É neste contexto que a Cimeira da Organização das Nações Unidas, a 25 de setembro de 2015, com o lema Não deixar ninguém para trás, aprova a Agenda 2030. Tem como objetivo o desenvolvimento sustentável, tendo em conta a igualdade de oportunidades e o equilíbrio entre as dimensões económicas, sociais e ambientais. Criaram-se 17 objetivos, que foram aprovados em 193 Estados-membros. Erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de género, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis,
trabalho digno e crescimento económico, indústria, inovação e infraestruturas, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, cidades e comunidades sustentáveis, produção de consumo sustentável, combater as alterações climáticas, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O grande desafio nos nossos dias é reduzir drasticamente o fosso entre o que está escrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem e a realidade em tantas partes do mundo. Precisamos de uma força urgente e em conjunto de encontrar estratégias de promoção e desenvolvimento dos direitos humanos que respondam de forma prioritária e eficiente à pobreza e às desigualdades que continuam a existir no nosso planeta. 3 mil milhões de pessoas vivem em situações de pobreza extrema e sem acesso à alimentação adequada, saúde, água potável ou habitação para os seus filhos. Só assim é que seremos capazes de construir um mundo mais justo e responsável. A luta é de todos e não pode parar. Não deixar ninguém para trás. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.